Jane Jacobs nasceu em Scranton, Pensilvânia e mudou-se para Nova York na juventude. Casou-se com Robert Jacobs Jr., um arquiteto, e após constituir família passou a se interessar pelas questões urbanas mesmo sem ter diploma universitário e conhecimento específico. Criticava duramente as práticas de renovação do espaço público da década de 1950 nos Estados Unidos, como o culto ao automóvel particular e as rodovias, junto com a desvalorização dos centros urbanos tradicionais, a preferência pelas torres e as demolições sistemáticas dos antigos edifícios. Realizou sua maior obra, o livro Morte e Vida das Grandes Cidades, em 1961, dando maior atenção ao valor das comunidades em construir seu próprio projeto social no território e contribuiu para o remodelamento de grandes cidades como Boston e Filadélfia. Segundo a autora, a rua urbana, para ser atrativa e constituir fator de segurança, deve possuir três qualidades principais. 1. Demarcação nítida entre o espaço público e o privado, sendo que esses não se podem confundir como ocorre em subúrbios ou conjuntos habitacionais. Virar todas as fachadas para a rua, assim são criados olhos que são os proprietários naturais. 3. Uso da calçada sem interrupção a fim de aumentar o campo visível para quem se encontra dentro dos edifícios e pessoas presentes na rua. Outras 4 soluções que Jane Jacobs elenca são para manter a cidade viva. 1. É importante que a rua possua comércios e lugares públicos que funcionem de dia e também abram à noite para que as pessoas encontrem motivos para utilizar a rua constantemente. 2. Os locais devem ser muito diversificados de modo que alcance o maior número de circulação e que seja permanente. 3. Um grupo dos que acabam promovendo a segurança para o local são os comerciantes e proprietários que se tornam guardiães de suas propriedades e seus clientes que já precisam dessa segurança para que o comércio seja frequentado. 4. Os próprios transeuntes acabam atraindo outros para o local quando estão circulando. Todos esses elementos dão segurança às ruas inconscientemente e informalmente e instaura sentimento de coletividade, clima de respeito e confiança. A ausência desses elementos seria catastrófica. Nas pequenas cidades e aglomerações, esses elementos se mostram mais evidentes, já que praticamente todos se conhecem e sabem de tudo um do outro. Nas grandes cidades, só sabem dos assuntos pessoais as pessoas em quem confiam. A literatura da arquitetura e do urbanismo entende que a privacidade existe a partir de janelas, barreiras, mas vai muito além. A segurança não está nesse fechamento como se vê, e sim nas ruas vivas. Se o bairro não tem ruas vivas, os habitantes devem aumentar o círculo de sua vida privada, caso queiram, aumentando assim a segurança no seu entorno, considerando que isso dá abertura para intromissão por parte dos vizinhos. O urbanismo residencial traz grande eficácia, já que subordina o estabelecimento de contato entre os moradores. No entanto, somente as classes favorecidas conseguem escolher quem serão seus vizinhos, e isso é importante, já que ter um vizinho é quase sinônimo de intromissão externa. Atualmente, as empresas que asseguram a vida na rua por terem substituído os pequenos comércios garantem bom resultado financeiro, mas socialmente é um fracasso, pois tira as pessoas das ruas e as colocam dentro de seus enormes edifícios. Um dos exemplos citados por Jane Jacobs é um house cooperative de Corleans-Hook, que tirou 40 lojas que vendiam os mesmos artigos e davam movimento à rua na altura dos pedestres. Os técnicos do urbanismo colocam as ruas das cidades como um ambiente nefasto, sem higiene, sem moral, fonte de doença e corrupção, e que, por causa disso, é necessário criar parques e áreas de jogos reservados para essas crianças, com equipamentos para exercícios físicos, espaços para brincar e área verde para se revigorarem. O problema é que esses espaços há um maior número de jovens delinquentes que tiveram seu lazer de rua suprimido e o menor de adultos,
tornando os espaços inseguros e sem vigilância. Dessa forma, colocamos esses pensamentos como fantasiosos, já que de fato não resolve o problema e ainda cria outros. A maioria dos urbanistas é homem e isso reflete diretamente em seus projetos, onde o homem da vida diurna não é levado em consideração. Dessa forma, a vida dos bairros residenciais considera supostas necessidades de donos de casa incrivelmente ociosas e crianças pequenas, como numa sociedade matriarcal. Uma atitude que exemplifica esse pensamento é localizar o trabalho e o comércio perto das residências, porém excluindo o homem do circuito. Uma solução melhor seria ruas de 9 a 10 metros e meio de largura que acolhessem atividades das crianças, arborização necessária, circulação dos pedestres e vida pública dos adultos. Mas poucas têm essa dimensão e, quando têm, são dedicadas para veículos em sua maioria. Normalmente, os jardins públicos e os espaços verdes são tidos como os favores concedidos às populações carentes das cidades, sendo que, na verdade, é o contrário, já que depende de animação externa. Não adianta reclamar mais espaços abertos e livres apenas para tê-los. Muitas vezes se tornam grandes vazios sem uso e sem prazer para os habitantes, tornando-os inóspitos e abandonados. Os parques, juntos de outros atraentes, tornam-se atrativos suplementares, isso para os bairros que já possuem atividades bem variadas. Do contrário, acabam por acentuar seu tédio, insegurança e vazio. Quanto mais a cidade consegue misturar suas funções, menor os vazios e maior a segurança. Boston foi a primeira cidade americana a fazer um projeto de um distrito cultural que reclamava a conservação cultural, mesmo quando declinava nesse aspecto longa e lentamente. O centro de Boston sofreu por não comportar a diversidade de funções primárias noturnas e culturais vivas. A solução não está em dispersar pequenas cidades autônomas no meio das cidades satélites, pois essas já estão saturadas de lugares sem forma e sem identidade cultural, pois assim as pequenas cidades acabam perdendo também a sua identidade urbana. É ingênuo negar que o povo norte-americano é urbano. Não se deve resistir à ideia de que a concentração urbana é desejável, pois isso tem matado intelectualmente o urbanismo. A separação entre carros e pedestres é uma desvantagem, visto que suprime muitas formas de vida e atividades essenciais. Pensar na circulação urbana colocando pedestres contra automóveis é problematizar ainda mais, dissociando da diversidade e vitalidade das funções urbanas. Os urbanistas devem adotar estratégias que integrem vida à arte, esclarecendo, iluminando e explicando a ordem das cidades e não feito com repetição como tem sido. Nem sempre o que é solução para uma cidade será para outra. A cidade é feita de uma mistura de funções que geram sua diversidade. Think how to get examples done. And then don't hide the examples under a bushel. Trot them out. Use them for public education. Show what they mean.